Aí você decorou, você fez aquele monte de musiquinha, aquele monte de regra e não sabe usar. E eu duvido se um dia você já não teve o equacionamento, você não teve os dados, sabia o que fazer e não conseguiu resolver a questão. Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, seu professor de física, e para tudo, presta atenção, não precisa fazer conta em todos os problemas de física. Você tá achando que é zoeira? Acompanha essa aula até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Meus amores, é o seguinte, eu tô cansado de ver pessoas falando que não aprende física, que pessoas que falam que decorou, que jogou a pedrinha pra cima, quanto tempo caiu, o que faz, o que não faz. O que você não sabe é que no Enem, nos vestibulares, a maior parte dos problemas não tá querendo saber que você sabe formulinha ou não. Presta atenção, os problemas querem que você entenda o que é aquele fenômeno. Os problemas querem que você entenda qual a relação entre as grandezas. E ele não está preocupado que você decora ou que saiba alguma coisa. Em alguns casos ele até coloca o equacionamento. Aí você decorou, você fez aquele monte de musiquinha, aquele monte de regra e não sabe usar. E eu duvido se um dia você já não teve o equacionamento, você não teve os dados, sabia o que fazer e não conseguiu resolver a questão. Gente, eu vou começar desse lado aqui que eu vou explicar para você o que são grandezas diretamente proporcionais e como que a gente não precisa fazer conta. Vamos começar pela essa primeira fórmula aqui que você chama de primeira lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm você sabe que esse resistor é constante, ou seja, ele não muda, ele é um resistor ômico. E aí você tem que saber o seguinte, que a DDP ela é proporcional à corrente e que a corrente é proporcional à DDP. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, tem algum denominador aqui nessa equação? Não. Essa resistente é constante, ela não muda. Quando nós temos esse tipo de situação, nós dizemos que a corrente e a DDP são grandezas diretamente proporcionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, se você duplicar o valor da DDP, você vai ter o dobro da corrente. Se você triplicar, o triplo da corrente. E assim também com a corrente em relação à DDP. Aí no vestibular ou no Enem aparece assim, eu tenho uma DDP de 110 volts, um resistor ômico, e isso passa uma corrente de 25 amperes. O que acontece se eu duplicar o valor dessa DDP? Ou seja, colocar isso numa tomada de 220 volts? Querido, essa corrente vai acontecer o seguinte, ela vai duplicar o seu valor. Se eu duplicar o valor dessa DDP, eu vou duplicar o valor dessa corrente. Então presta atenção, em relação à DDP, esse valor de corrente é o que nós chamamos de diretamente proporcional. Agora eu vou para um outro caso muito simples que acontece, que é o seguinte, você está lá estudando a energia cinética e sabe que esse equacionamento depende da massa, do valor da velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí no comando da questão ele fala assim, o que acontecerá com a energia cinética se nós, por exemplo, duplicarmos o valor da velocidade? Aí você vai de novo pegar o valor da massa, pegar o valor da velocidade, duplicar, elevar ao quadrado e dividir por 2. Não precisa fazer isso. No seu novo cálculo você vai ter o valor da velocidade que você tinha no início multiplicado por 2. E se você observar, você sempre vai ter o seguinte, anota aí, 2 elevado ao quadrado é 4. Essa velocidade inicial é a mesma que nós tínhamos, velocidade inicial ao quadrado. Se você pegar esse valor de velocidade ao quadrado e substituir por essa nova velocidade, você vai ver que vai aumentar um fator de 4. Ou seja, a energia cinética é diretamente proporcional, só que agora com o quadrado da velocidade. Só para te dar um exemplo, se você está com um carro a 60 km por hora, esse carro vai ter uma energia cinética, digamos que seja 1000 joules. Aí você quer saber o valor da energia cinética quando essa velocidade for 120 km por hora, ou seja, o dobro de 60. Não precisa fazer conta, filho, eu já mostrei para você. Essa energia cinética vai para 4000 joules, porque a energia cinética é proporcional com a velocidade ao quadrado. Um outro equacionamento que muita gente não sabe quando isso acontece é a variação do comprimento. Na dilatação linear do sólido, você tem o comprimento inicial, tem o coeficiente de dilatação linear, que depende de cada material, se ele vai esticar mais ou se ele vai esticar menos. E você também tem a variação de temperatura. Como todo mundo aqui está em cima, está no numerador e não tem nada no denominador, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, sendo esse coeficiente de dilatação linear constante. Aí o problema pode perguntar o seguinte, o que vai acontecer numa situação de dilatação linear quando você tiver um comprimento inicial 3 vezes em relação ao anterior? Filho de Deus, se esse valor aqui é 3, essa dilatação vai aumentar em 3 vezes. Ou seja, a dilatação linear ela é proporcional ao comprimento inicial. E se você também reduzir esse comprimento em 3 vezes,
Por um acaso, dividir por 3, aqui você também divide por 3. O que acontece de um lado, acontece do outro. Se você tem uma variação de temperatura 3 vezes maior, isso daqui também vai aumentar 3 vezes mais. Se por um acaso essa temperatura diminuir em 3 vezes, essa dilatação, melhor dizendo, essa contração, ela também vai acontecer em 3 vezes. E isso daqui, meus amores, é o que eu chamo de grandezas diretamente proporcionais. Agora eu quero falar para vocês de uma situação diferente. Vamos lá para o ΔS, ΔT, que você chama de velocidade. A velocidade nada mais é que a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou seja, o objeto percorre uma certa distância num intervalo de tempo. Se você analisar, você já sabe que se você manter isso daqui constante, não vai mudar esse valor. Vamos analisar o que acontece quando você conclui essa distância com um tempo maior ou com um tempo menor. Você sabe que se o tempo que você tiver for menor, a velocidade, ou seja, a rapidez desse corpo é maior. E se esse tempo aqui demorar demais, você sabe que essa velocidade diminui. É o contrário do que acontece aqui. A velocidade média em relação com o tempo é uma grandeza inversamente proporcional. E como que eu vou observar isso nos problemas, Bufada? Olha no denominador. Tudo que estiver no denominador, meu querido, vai ser inversamente proporcional com o que você tem aqui. Só isso. Isso também pode aparecer para você no cálculo de potencial elétrico. Nesse tipo de cálculo, você sabe que essa constante aqui é aquela constante eletrostática, ela não muda o seu valor, e que essa carga é a carga que gera o potencial. Se você analisar a distância que esse ponto vai estar dessa carga que gera esse potencial, é uma distância d qualquer. Como assim uma distância d qualquer? Vamos falar 1 metro. Tomando então essa distância como metro, o que vai acontecer com o potencial quando isso daqui for 50 centímetros? Metade do valor. Como eu reduzi a metade e chamei isso aqui de 50 centímetros, o que vai acontecer com esse valor de potencial? Ele vai ser o dobro. E se por um acaso eu duplicasse o valor da distância? Falasse que a distância que o ponto da carga-fonte é de 2 metros. Se eu dupliquei a distância, o que vai acontecer com o potencial? A distância aumenta, o potencial cai. Cai quanto? Cai inversamente proporcional com a distância. Então, se eu dizer para você que a distância duplicou o seu valor, o que vai acontecer com esse potencial? Ele vai reduzir a metade. Só para finalizar com chave de ouro, eu trouxe aqui para você um outro equacionamento muito utilizado na física, que é o caso da força elétrica entre duas cargas paradas, carga 1 e carga 2. Isso daqui é uma constante eletrostática, assim como eu tinha aqui, ela não muda o seu valor. E agora, para mesclar um com o outro, você vai observar o seguinte: as cargas podem mudar, mas elas estão em cima e elas estão multiplicando. Ou seja, a força vai ser diretamente proporcional com o produto dessas cargas elétricas. Se eu dizer que essa carga duplicou o seu valor e que essa aqui triplicou, 2 vezes 3 vai dar 6. A força aumenta 6 vezes. Mas como desse lado eu decidi deixar grandezas inversamente proporcionais, eu quero falar o que é inversamente proporcional com o quadrado da distância, que é diferente do que eu falei aqui. Tipicamente esses problemas fazem o seguinte: temos duas cargas separadas por uma distância d. Aí no laboratório o cientista faz o seguinte: eu vou triplicar o valor dessa distância, ou seja, vou aumentar por 3. Quando você faz isso, você esquece a relação das cargas porque você simplesmente está mudando o valor da distância. E se você analisar, você pegou uma distância 3 vezes maior do que essa, que é 3D. Quando você fizer isso daqui, o que vai acontecer, meu querido? 3D elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, 9, d ao quadrado, d ao quadrado. Se você observar, substituir essa distância aqui, você vai notar que vai aparecer um valor de 9. Ou seja, essa força vai diminuir em 9 vezes quando você aumenta essa distância em 3 vezes. É por isso que eu mostro para você a relação de inversamente proporcional com o quadrado da distância. E o melhor de tudo que eu vou falar para você agora, presta atenção. Tem muita gente que não entende que esse símbolo de igual trabalha-se como uma balança. O que é isso, Bufada? Se você alterar um valor aqui, esse valor vai ter que ser alterado aqui. Olha aqui nesse valor da DDP que eu dupliquei, o que acontece com a corrente? Aparece um 2 aqui. Tudo que tem desse lado vai ser multiplicado por 2 e aqui multiplicado por 2. Olha nessa situação que eu mostrei para você aqui da dilatação linear. Tudo que eu multipliquei por 3 ou dividi por 3 vai estar em ambos os lados da igualdade. Isso não vai mudar nada. Dá uma olhada aqui no potencial. Se eu aumentei a distância em 2 vezes, esse potencial é dividido em 2 vezes. Gente, o recado final é o seguinte: eu demorei muito para aprender isso daqui. Eu fui aprender isso daqui lá no curso de física.
Porque eu era como você, só queria chegar no resultado e não entendia como as coisas se relacionavam. Entenda de uma vez por todas que um equacionamento que você chama de fórmula não é uma musiquinha, não é uma decoreba. Ele vai relacionar variáveis e quando você começar a perceber se essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional com a outra, as coisas vão ficar mais simples para vocês. E eu tenho certeza, o Enem, os vestibulares e as provas que vocês fazem na escola, direto é cobrado isso daqui. É só isso, não tem segredo. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, fica por dentro do que o Papai Bufada está fazendo para você. Esse like eu vou entender como um incentivo para continuar produzindo materiais ainda melhores para vocês. E não custa nada mandar isso para um amigo, para um parceiro que também está precisando de uma ajudinha aqui em física. E como vocês já sabem, do mesmo jeito que eu chego, eu vou embora. Aquela bufada para sair, tamo junto sempre. Fui!